5 das comissões. Artigo 47. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as competências previstas no regimento interno ou no ato que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição da mesa e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Casa. Parágrafo 2º. As comissões constituídas em razão da matéria de sua competência cabe, inciso 1, discutir, emendar e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 2/10 dos membros da Casa. Inciso 2º. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3º. Realizar audiência pública em regiões do Estado para subsidiar o processo legislativo, observada a disponibilidade orçamentária. Inciso 3º. Convocar secretários de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4º. Fiscalizar os atos que envolvem gastos de órgãos e entidades de administração pública. Inciso 5. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas ou prestadoras de serviços públicos. Inciso 6. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 7. Apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Assembleia, serão constituídas mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 4º. A omissão de informações às comissões parlamentares de inquérito, inclusive as que envolvam sigilo, ou a prestação de informações falsas, constitui crime de responsabilidade. Parágrafo 5º. Durante o recesso haverá uma comissão representativa da Assembleia eleita pelo plenário na última sessão ordinária da sessão legislativa, com competência definida no regimento interno, cuja composição reproduzirá, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Seção 6. Do processo legislativo. Subseção 1. Disposição geral. Artigo 48. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1, proposta de emenda à Constituição Federal. Inciso 2, emendas a esta Constituição. Inciso 3, leis complementares. Inciso 4, leis ordinárias. Inciso 5, leis delegadas. Inciso 6, medidas provisórias. Inciso 7, decretos legislativos. Inciso 8, resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2. Das emendas à Constituição. Artigo 49. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa. Inciso 2. Do Governo do Estado. Inciso 3. De mais da metade das câmaras municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Inciso 4. De pelo menos 2,5% do eleitorado estadual, distribuído por no mínimo 40 municípios, com não menos de 1% dos eleitores de cada um deles. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal do Estado, de estado de sítio ou de estado de defesa. Parágrafo 2º. A proposta de emenda será discutida e votada
pela Assembleia em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos de seus membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Assembleia Legislativa. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que, inciso 1, ferir princípio federativo, inciso 2, atentar contra a separação dos poderes. Parágrafo 5º. A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3. Das leis. Artigo 50. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A iniciativa popular de leis será exercida, junto à Assembleia Legislativa, pela apresentação de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% dos eleitores do Estado, distribuídos por pelo menos 20 municípios, com não menos de 1% dos eleitores de cada um deles. Parágrafo 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: inciso 1. Organização, o regime jurídico, a fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o provimento de seus cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Inciso 2º. A criação de cargos e funções públicas na administração direta, autárquica e fundacional, ou aumento de sua remuneração. Inciso 3. O plano plurianual de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Inciso 4. Os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para inatividade. Inciso 5. A organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública. Inciso 6. A criação e extinção de secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 71, inciso 4. Artigo 51. Em caso de relevância e urgência, o governador do Estado poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto no parágrafo 7 e 8, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei, no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 6º, uma vez por igual período, devendo a Assembleia Legislativa disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo 2º. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria que não possa ser objeto de lei delegada. Parágrafo 3º. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória, não deliberada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 1º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso da Assembleia Legislativa. Parágrafo 5º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contado de sua publicação, entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da Assembleia Legislativa. Parágrafo 6º. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada na Assembleia Legislativa. Parágrafo 7º. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 1º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Parágrafo 8º. Aprovado o projeto de lei,
de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.